Bom, meus amigos, estamos aqui para apresentar a terceira parte do curso intensivo do Passe Espírita, Mecanismo da Mediunidade de Curas. É uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. É o nosso projeto DataVídeo, levando até você o nosso projeto Espiritologia. Tá? É uma proposta do CEP, uma proposta de décadas. Nossa bibliografia permanece a mesma, de antes, não alterou nada. Advertimos para não comercializar esse material, porque aqui as imagens têm de outras autorias, não é da nossa autoria, tá? Não temos o direito de comercializar aquilo que é dos outros. Mecanismo da mediunidade de curas. Terceira parte. A cura pela fé. Capítulo 15 do livro A Gênese. Item 11. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Vejam vocês, já falamos da vontade. Ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro, ele age como se fosse uma bomba calcante, e segundo, como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária simultaneamente das duas ações, doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu nas circunstâncias de que tratamos. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante. Então vocês estão vendo lá em cima, tá? É aquela que empurra, tá? E o segundo caso, né, é a bomba aspirante, é aquela bomba que de certa forma suga, puxa. Então, a calcante joga, empurra, projeta. A aspirante suga, né? Primeiro caso, a bomba calcante é aquela que empurra, o fluido manda ele através do conduto. O segundo caso, a bomba aspirante, é aquela que puxa, suga o fluido através do conduto. A cura pela fé. Razão, pois tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual entendem muitas pessoas por aí, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe-se à corrente fluídica, uma força repulsiva, sentido contrário, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Somos muitas vezes aquele chamado cego de Jericó, a esmolar a Jesus a misericórdia pelo nosso sofrimento. Certamente somos atendidos, todas as vezes que pedimos a Jesus. Todavia, Emmanuel nos lembra, de forma bastante oportuna, que quando surge a oportunidade do nosso encontro com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, colocando-nos com a indiferença diante do chamamento, a tarefa renovadora, não estamos nem aí. Somos concitados a renovar as atitudes e somos indiferentes com essa renovação. Quero me livrar do mal sem custo, sem o menor esforço, não tem como. Esse posicionamento que temos diante da resposta divina está ligada à forma insensata com que nós pedimos ajuda. É insensatez. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, o serviço de passes. Será então indispensável
A fé para que registre o socorro de que necessitam? Nós podemos realmente tornar indispensável? Ah, sim! Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade. Carecemos do fio sensível para transmitir a transmissão da luz, da corrente elétrica. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa atenção favorável. Essa atenção decorre da fé. A aceitação é a condição de se colocar na disposição de poder mudar as suas atitudes, desalojar do seu interior a sua força, confiar nas suas forças, na sua capacidade. Isso é que é fé. André Luiz chamou isso de receptividade na hora do passe. Certo? Não nos reportamos ao fanatismo religioso, à fé cega, mas sim a atitude segura, íntima, com a reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo ao Cristo, a toda a espiritualidade. É a Ele a quem nós dirigimos. Sem recolhimento e respeito na receptividade, meu amigo, não conseguiremos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza do coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. A chamada refratariedade. Vamos pegar então a passagem do cego de Jericó, quando em Lucas 18, 35 a 43, dizendo: que queres que te faça? Na passagem de cego de Jericó, em Lucas 18, 35 a 41, havia um cego que saiu andando pelas ruas, sabendo que Jesus estaria passando por perto. Ele foi então ao encontro de Jesus, mas uma grande multidão envolvia Jesus. E esse cego gritava: mestre, mestre, mestre. E todo mundo dizia: isso, que é isso, cala a boca, para de gritar, eu não vou te ouvir. De repente Jesus então para e olha por cima da multidão e vê esse cego. E o concita a ele a aproximar. E Jesus então dirige ao cego, perguntando a ele: que queres que te faça? O cego então lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus então lhe disse: vê, vê, olha, toma conhecimento, busca e acharás. Batei a porta e a porta abriu-se-vos-á. Ajuda-te. A tua fé, irmão, te curou. Então, o cego de Jericó é ver além das aparências. A minha vida, as nossas vidas, a sua vida, amigo, é uma vida de faz de conta, de fantasia, de ilusões. Vê então, se percebe, como ele mesmo, Jesus, vê a realidade. A realidade espiritual que nós negamos ela. Não queremos encarar a hora nenhuma em nossas vidas. Queremos viver o momento agora. E pronto. A passagem evangélica lembra-nos de maneira amorosa que não é necessário pedirmos muito, mas apenas ver. Mas não ver com os olhos, mas é ver com o raciocínio. Não é ver somente com a visão física, mas é ver com a razão. É com a crença alicerçada em cima da racionalidade. É compreendendo, é com compreensão a exata importância de cada momento no processo evolutivo. Aproveitar não a vida, mas vivê-la bem, vivê-la saudável.
conquistar a saúde, viver a saúde e não a doença. Não sair esmolando por aí os recursos alternativos para a cura, para a sua cura. Embora você foi criado sadio e não está. Então é saúde, meu amigo. Observar com amor e justiça todas as coisas, pessoas e situações, a fim de podermos sair deste labirinto que construímos ao nosso redor e que nos impede de chegarmos ao nosso fim desejável, aos nossos objetivos. Por esta razão, é preciso traduzir a palavra saúde em harmonia, equilíbrio e bem-estar do corpo e da alma. Em uma palavra, a cura. A cura que você está buscando. A cura que eu estou buscando. A cura que nós estamos buscando. E não sabemos onde ela está. Esquecendo que ela está dentro de nós mesmos. Nunca esteve fora de nós. Voltando aqui, meu amigo, das propriedades dos fluidos, da solubilidade dos fluidos. Uma das propriedades fundamentais dos fluidos é a solubilidade. Propriedade esta em que as moléculas de um fluido ruim, grosseiro, que está lá, dissolvem entre as moléculas de um fluido mais sutil, ocorrendo assim uma completa homogeneidade. Ainda, André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 19. Solubilidade dos fluidos na transfusão de fluidos fisiopsíquicos. Mulher e a válvula mitral. Vamos então entender como é que funciona isso. Assediada pelos princípios magnéticos, posta em ação a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral desta mulher. Deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraído pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Então aqui é um exemplo que deu, que é uma das propriedades do fluido sutil do terapeuta espiritual, espargindo sobre o órgão, a válvula mitral dessa senhora, diluindo aquele fluido grosseiro que estava lá, encloando, obstruindo a função da válvula vitral, certo? Como órgão executor. Ele fez uma aspersão e uma diluição, e aqui o André coloca, que veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante, ao longo da epiderme. Diluiu. Sumiu. Não. Houve uma diluição do fluido grosseiro para um fluido salutar. Outro. O homem idoso. Anacleto descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo sua operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso no magnetizador em missão de auxílio. Mais uma vez, lá no fígado, aquele fluido impregnando a região do fígado dele, diluiu com o fluido salutar do terapeuta espiritual. Isso o André Luiz vendo lá no mundo espiritual, assistindo. Mulher grávida. Em seguida aplicou passo rotatório na região uterina da mulher grávida. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária, que mais tarde foi expelido pela excreção urinária. Então veja vocês que
o fluido salutar dispersou, diluiu e o deslocou para uma região de excreção, que é muito comum, que se faz, neste caso, de um ambiente onde o ar é vicioso. Procede o seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo então o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio dos mais fortes correntes de ar salubre. Assim, os fluidos do ambiente que nos impregnam. Basta, através da oração, nós vamos munir de uma energia salutar. E esta vai diluir os fluidos grosseiros do ambiente, saneando o ambiente. De quê? De energias saudáveis. Livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz. Capítulo 22, Mediunidade Curativa. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 10. Vamos lá então. Mecanismo da mediunidade. Subtema: mente e psicossoma. Compreendendo-se que o envoltório psicossomático, quer dizer, o perispírito, por tempo da alma, estruturando em bilhões de células, a se caracterizar por atividade incessante, é natural, imaginemos, cada centro de força e cada órgão por departamentos de trabalho interdependentes entre si, não obstante o caráter autônomo atribuível a cada um. Então veja bem, mente e perispírito. Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental sediado no cérebro, no caso, que eles mantêm coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Temos, assim, as variadas províncias celulares sofrendo um impacto constante das radiações mentais oriundas da mente. E eles absorveram os princípios da ação e reação, deste ou daquele teor, pelos quais o processo da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados, conforme a direção que eles imprima à vontade. Naturalmente, não podemos esquecer que o alimento comum garante a subsistência do corpo físico através da permuta contínua de substâncias com incessante transformação de energia. E isso acontece porque a força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. Além desses fatores, cabe-nos contar com os fatores mentais para sustentação de todos os agentes da vida, que se fará desta ou daquela forma, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes. Conforme a integridade desses princípios, resultará a integridade do poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema imunológico, do sangue, o sistema sanguíneo. Então vamos lá. Subtemas: sangue e fluidoterapia. Salientando-se que o sistema hemático, quer dizer, do sangue, no corpo físico, representa o conjunto de energias circulantes no corpo espiritual. Está aí, ó. O psicossoma. Energias estas, tomadas em princípio pela mente, através da respiração, do reservatório incomensurável do fluido cósmico universal. E para ele que nos compete voltar a atenção ao estudo de qualquer processo fluidoterápico, de tratamento e de cura. Relacionados com centros psicossomáticos, os variados núcleos da vida sanguínea produzem as grandes coletividades corpusculares das chamadas hemácias, dos leucócitos,
trombócitos, macrófagos, linfócitos, estiócitos e plasmócitos. As células defensoras do sistema imunológico são consideradas como infantaria, artilharia pesada a combater o inimigo invasor. Então nós temos aí os macrófagos, os granulócitos, os linfócitos, as células T4 e as células, que têm funções variadíssimas. Monócitos e tantas outras unidades a se dividirem inteligentemente em famílias numerosas, movimentando-se em trabalho constante, desde os fulcros geratrizes do baço da medula óssea, do fígado, dos gânglios, até o âmago dos órgãos. Faça entender, meu amigo, que todo desregramento de natureza física e moral faz refletir na imediata por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. O pensamento é a força que, devidamente orientado no sentido de garantir o nível das entidades celulares, no caso, no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. Deduzimos sem dificuldade que, se é possível a hipnotização da mente humana, com vista a certos fins, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinantes no ajustamento das células. Subtítulo: Médium passista. Entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que ela é alicerçada nos sentimentos mais puros e da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aqui aos magnetizadores que desenvolvem as forças que eles são peculiares no trato da saúde humana. Referimos aos intérpretes da espiritualidade superior consagrados à assistência providencial aos enfermos para encorajá-los à ação dos mesmos, a devolver para eles. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se encomenda a aquisição dos conhecimentos do corpo em si. Por isso, já que você vai lidar com a cura do corpo, por isso, não é sua pretensão curar o paciente, os enfermos? Então, por que não conhecer toda a fisiologia do corpo? Por isso, toda a patologia, toda a morfologia, toda a anatomia. Nada demais. Do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos de medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação e ação mental, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se lhe pede a sustentação dos hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira de tungstênio da lâmpada elétrica, suscetível
de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. O investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos conscientes, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhes propiciam o amparo, e o asseio mental que lhe consolidará a influência, purificando além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, levando ao paciente a se reencontrar consigo mesmo, certo? E se curar. Porque ninguém cura ninguém. A gente se cura através dos recursos auxiliares. Mas a cura está em você. Não vem buscar ela na casa espírita, porque ela não está na casa espírita. Você pode ir, deve ir à casa espírita, sim, buscar as orientações, mas a casa espírita vai lhe devolver essa atitude de você encontrar em você mesmo a sua própria cura. Mecanismo do passe, subtítulo: tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorremos, ainda uma vez, para definir o medianeiro do passe magnético pelo autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Estabelecido o clima de confiança, quer dizer, de sintonia e confiança recíproca, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças mentais, magnéticas, animal, imponderáveis do mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos, do merecimento um e do outro, tanto do médium quanto do paciente. Se não houver o merecimento, os recursos não estabelecerão. Estabelecida então a sintonia entre o paciente e o espírito, o terapeuta do mundo espiritual, o paciente, na pauta do seu merecimento, recebe então os recursos da esfera espiritual, na forma de fluxo espiritual psíquico do cooperador que veio a seu pedido. É o passe espiritual. Ao toque da energia emanada do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento, de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, quer dizer, no perispírito e corpo físico, através das várias funções do sangue. O socorro quase sempre hesitante, a princípio corporifica, à medida que o doente lhe confere a atenção, porque, centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro das normas desejáveis e estabelecida a recomposição, volve à harmonia orgânica possível, assegurando-lhe à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, devolve para você. A espiritualidade vem, te auxilia você restabelecer. E agora, meu amigo, paciente, cuide de você, de manter a harmonia da qual você foi ajudado pela espiritualidade, pelo médium passista. Eles lhe ajudaram a reencontrar. Uma vez reencontrado essa harmonia, cabe a você mantê-la. Aí é sua responsabilidade. Por isso que a doutrina espírita lhe devolve para você. Vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão
daquele que lhe recolhe, está lá, né? Os benefícios de vez que a vontade do paciente, erguida no limite máximo da aceitação, determina sobre si mesmo mais variados potenciais de cura. Então, veja você, a vontade do paciente. Isso tem que ser passado para eles. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugerir-lhe às entidades celulares do veículo a que se expressam. Quer dizer, mantendo ela em suas funções específicas. E os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático, quer dizer, do perispírito do corpo físico do paciente, tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que as agrega, que é o comando. Outro subtítulo, passe e oração. O passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de todas as classes, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, quer dizer, até os mais velhos. Reconhecendo-se, no entanto, ser menos ricos de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Esclareçamos, porém, que em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, o plano espiritual. O seu terapeuta espiritual, pela invocação, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem os mistérios da providência divina, aos mistérios da providência divina, a utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Então aqui terminou esta análise de André Luiz do livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 22, Mediunidade Curativa. Meu amigo, mais uma vez, capítulo 14, inciso 175, 176, do Livro dos Médiuns. Se, pela oração, nós invocamos a ajuda espiritual, ele vem na pauta do merecimento do médium e do paciente, ele vem aumentar a força do médium, ele vem aumentar a vontade do médium, ele vem dirigir os fluidos do médium, suprimir as qualidades do médium e diagnosticar o paciente. Então, meu amigo, mais uma vez, eu vou lhe falar, livre da pretensão de que você é a peça mais importante na hora do passe. Ele acontecerá com você, sem você, apesar de você. A espiritualidade pode muito bem trabalhar a sua revelia, aproveitando os recursos de outros médios, sem o saberem, que estão por toda parte a doar fluidos semelhantes ao teu, fluidos salutares, em benefício das pessoas. Então, não vem achar que você é um super médium. Não, viu? Você é um instrumento. O que você faz em tudo isso aqui é só fornecer os fluidos magnéticos animal de que você detém, que você possui, e que os mentores espirituais não têm. Eles não têm corpo físico. É só. De 5 coisas que eles fazem, nós, unicamente, como médium, doamos somente o fluido corpuscular, o fluido animal aos pacientes. Então, no tocante aos centros espíritas, devemos adotar a mediunidade de cura para o atendimento aos necessitados. Neste caso, o paciente receberá fluidos magnéticos humanos e espirituais. É o passe semi-espiritual.
Tendo-se a mediunidade como passivo de exteriorizar-se graças ao perispírito, a túnica eletromagnética do espírito, e sendo ele ligado ao corpo físico, célula por célula, é compreensível que quando o espírito comunicante faz vibrar o perispírito por meio de energias que conseguem movimentar as células orgânicas a acompanharem num processo de ressonância perfeita. E por causa dessa ressonância, que as células liberam sua substância desde os processos de sudorese abundante e fria, até os chamados componentes citoplásmicos. O ectoplasma, segundo a nomenclatura de Charles Richer. Componentes esses que podem ser ricos em moléculas de ADP ou de ATP, que propiciarão as ocorrências das chamadas ectoplasmias luminosas, quando aos médios sejam defeitos físicos. No caso das curas espirituais, aqui então é liberado o magnetismo animal das mitocôndrias, dos 70 trilhões de células do corpo seu, médio. É o que você fornece, é o que você doa, sob a indução eletromagnética do terapeuta espiritual, do mentor seu. Terapeuta espiritual, pelo magnetismo, ele induz em você e você libera das mitocôndrias, tá? Esse chamado trifosfato de adenosina, em forma de ectoplasma, de energia. Energia fluídica que o organismo do paciente recolhe, absorve e recompõe as suas perdas. Não vou detalhar, por ser muito complexo, eu sugiro você estudar isso, o chamado o ciclo de Krebs, né? A respiração celular, tá? Qualquer pessoa pode ser um médium passista, desde que atinja as condições básicas, que são higiene do corpo, e do corpo sadio, corpo físico, alimentação correta, ingestão de água pura, sem vícios, mente sadia, moral elevada, conduta reta, equilíbrio espiritual e elevado hábito de servir, intermediário entre o mentor espiritual e o paciente nas curas espirituais. Viver o amor. Então, qualquer pessoa pode ser passista, desde que atinja as condições básicas que André Luiz explica no seu livro Missionários da Luz, no capítulo 19, a quem eu recomendo a você dar uma lida. Com relação à mediunidade de curas, acontece quando o terapeuta espiritual aproxima do médium. Ocorre, então, essa indução eletromagnética. E a ressonância entre o perispírito do assistente espiritual e o perispírito do médium, a liberação, então, de energias do organismo do médium. Essas energias é o magnetismo animal, do qual o mentor não detém, mas o médium sim. Então, você, amigo, pode, desde que você atinja as condições básicas. E desde que você eleve moralmente, para que suas obras elevem na mesma proporção. Essa energia magnética animal do médium entra em fusão com a psíquica do espírito assistente. E esse, por sua vez, é transferido para o organismo do paciente. Vocês estão vendo aí? Ali passando novamente pela indução e fusão, onde podemos chamar de transfusão fisiopsíquicas. Aqui poderíamos chamar do o passe quântico, pois temos o fenômeno ondulatório corpuscular. Houve uma combinação de energias eletromagnéticas do assistente espiritual e corpúsculos magnéticos animal do médium. O magnetismo animal é o passe semi-espiritual. Nessa faculdade medianímica e pré-mediúnica, não foi necessário nenhuma mobilização de faculdades sensitivas, como a da psicografia, da psicofonia, da clarividência, etc. Bastou a ressonância eletromagnética dos centros vitais, coronário e frontal, com as mitocôndrias das células do médium, para a liberação da energia vital oriunda dessas mitocôndrias.
Nessa faculdade medianímica, pré-mediúnica, não foi necessário nenhuma mobilização das faculdades sensitivas, como a mobilização, sim, de componentes cerebrais diretamente ligados aos fenômenos intelectivos citados anteriormente, envolvendo o cérebro, o córtex cerebral. Bastou a ressonância eletromagnética dos centros vitais, coronário e frontal, ligado aos demais outros centros de forças, e o coronário com as mitocôndrias, as células, para então a liberação da energia vital oriunda dessas trilhões e trilhões de mitocôndrias em nosso organismo. Bastou que os recursos vitais coronário e frontal, através de uma ressonância eletromagnética, ocorrido pela indução desses centros vitais, do coronário e frontal, com as mitocôndrias das células para a liberação da energia vital, oriundo do fenômeno chamado glicólise, ou ciclo de Krebs, chamada respiração celular, que eu recomendo a você conhecer. Então, esse fenômeno é ondulatório corpuscular, é o passe semi-espiritual. Aí, as mitocôndrias têm um papel importante como acumuladoras de energia espiritual, porque por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação. Todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria, libertadas, nos processos endotérmicos mantenedores da chamada biossíntese. É por isso que a recomendação de Jesus, que é modelo a ser seguido por todos nós, nos referiu com o verbo no imperativo: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E essa imposição de mãos ocorre sobre a cabeça do paciente, onde se encontra o centro vital coronário, o comandante e gestor dos demais outros centros vitais, seguido do centro vital frontal. Podemos dispensar as gesticulações? Sim. Como já comentei, você está com forte dor de cabeça, não está? Aí você, como tomar um analgésico, a dipirona, você pega então um frasco de analgésico e pinga 50 gotas na cabeça. Não. Você pega um copo com um pouco de água e pinga 50 gotas e ingere. E ao ingerir, o seu organismo encarrega de lançar na corrente sanguínea. E esta levar a substância química da dipirona até o tálamo, na onde, por uma reação química, vai provocar uma interceptação, um corte, no arco reflexo da dor, diminuindo a dor, inibindo-a. Mas a causa permanece. Você atacou o efeito só. Por isso que no caso da dor, quando ingerimos analgésico, estando o homem dotado do centro vital, coronário, o perispírito, relacionados no topo da cabeça, sendo ele o controlador dos demais outros centros vitais, basta aplicação sobre ele. E ele se encarregará de quê? Distribuir os fluidos aos demais outros centros vitais. É tudo um automatismo aqui relacionado com o nosso sistema simpático. Certo? É a analogia que se faz com a dor, que eu dei ainda o exemplo ainda, né? É a mesma coisa. Então, você aplica os fluidos sobre o coronário. E ele, então, vai encarregar de levar até a corrente sanguínea, e esta, ao córtex cerebral, onde está o tálamo, ceifando ali o reflexo da dor. Meu amigo, preste bem atenção. Pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Via de Jesus. Guia e modelo. Modelo é para ser imitado. Guia é para ser seguido. Imitemos então Jesus.
na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele não quis dizer que nós fará melhor. Ele disse que nós fará maiores, quer dizer, mais vezes, e não melhores. Tá? Porque as nossas qualidades não se comparam com a qualidade de Jesus. Mas como nós teríamos muitas outras reencarnações aqui, desde aquele tempo até agora, então nós faríamos maiores quantidades de curas. Em meu nome, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o verbo no imperativo. Ele não perguntou, quem sabe, cura ou não. Quem sabe você resolve, o paciente também resolve. E eu rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E porão as mãos sobre os enfermos, certamente os curarão. É o cego de Jericó. Porque Jesus sugeriu que impusessem as mãos sobre os enfermos, utilizando o verbo no imperativo, dando nós a certeza que não precisava tanto conhecimento para assim se processar. Mas, se há o poder magnético comum que eu sou dotado de você, o conhecimento, faríeis milagres, prodígios. Então, quando Jesus recomendava impor as mãos sobre a cabeça do paciente, automaticamente dirigimos as mãos para a cabeça do paciente. É porque ali está o centro de força coronária que controla todos os outros demais centros de forças. E esse é responsável pelo metabolismo de todo o corpo físico. Estando o homem dotado desse centro de força coronária no topo da cabeça, sendo ele o controlador dos demais outros centros de força, basta aplicação sobre ele, e ele se encarregará de distribuir os fluidos aos demais outros centros de força. Frontal, cerebral, que é a mesma coisa, desses centros secundários entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacando o centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Está aí, meu amigo. Fluidoterapia é o trabalho da Casa Espírita. É o nosso trabalho. Na companhia dos bons espíritos. Terapeuta espiritual, médium, paciente. É o passe semi-espiritual. Então, o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. É o passe espírita, que nós recomendamos especificamente na Casa Espírita. Podemos sim atender a domicílio, em casos excepcionais. Alguém no leito da dor, lá no hospital, na própria residência, podemos ir lá sim, mais de uma pessoa, mais de um médium, através da oração, invocar os bons espíritos e ali processar o trabalho dos passes. Nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo e por todos nós. Então, meu amigo, com o Espiritismo, bem entendido, bem compreendido, podemos então resolver essa grande complicação e tornar as coisas conforme disseram os próprios Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, o Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Aqui, eu quero dizer a você que chegamos no final da terceira parte, mas o projeto Espiritologia será seguido de outros temas correlacionados com o mecanismo do passe espírita. Eu quero chamar a sua atenção. Não perca a oportunidade de encontrar no YouTube, no Google, assuntos das quais nós vamos
colocar para vocês à disposição de vocês de forma gratuita. Nosso trabalho não tem nenhum resultado financeiro. Pelo contrário, nós dispomos de recursos financeiros para produzir todo esse material. Ele é gratuito e eu peço a você pode sim distribuir para tantos outros que você desejar. Mas não faça dele um mercantilismo. Não vende, porque as imagens aqui são de usos privados. Essa apresentação nós aconselhamos fazer em locais fechados, tá? Nunca levando lá para fora, nunca vendendo, nunca trocando, tá bom? Um grande abraço, a perspectiva são as melhores. Traremos para vocês muitas coisas com relação ao passe. Um grande abraço, até lá.